como introdução, eu vou colocar um vídeo. E eu preciso que você preste atenção. O vídeo é divertido. As pessoas que estiverem assistindo lá fora, eles vão dizer, esse pastor é maluco, essa igreja não é igreja, não. Mas não tem problema, não. Depois eu explico para vocês entenderem. É um vídeo engraçado. É do Instagram, eu baixei, tem 2 minutos e 34. Eu estou falando assim devagar porque para eles prepararem o áudio e a transmissão, já está tudo. Quando der o play, aí a gente vai, já pode dar o play. Então, baixa a luz e dá o play. Atenção, solta o som. Não soltou. É porque a mesa de som, é isso mesmo. Vá. Deve ter soltado aí. Solta o som. Isso. Volta. Fabrício. Pronto, faz o teste aí. Aí. Numa boa, eu tô cansada. Na verdade, sabe o que eu tô? Eu tô exausta. Hoje em dia a internet virou esse lugar, né? De fazer a gente se sentir sempre devedores. Ou pior, sempre pequenos infratores. Você bebe água quando você acorda? Bebe, né? Mas muito provavelmente deve estar bebendo errado. Porque a água tem que ser quente, ou melhor, morna. Aí vem outro vídeo dizendo que a água tem que ser gelada porque ajuda a acelerar o metabolismo. Aí falando em metabolismo, vem outro vídeo dizendo que tem que botar o quê? Um pouquinho de limão na água porque ajuda a desintoxicar o corpo. Aí no próximo vídeo, o limão pode te dar gastrite e ajudar a desequilibrar o pH do seu estômago. Aí de manhã dizem que você tem que acordar e a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Raspar a língua, porque você não pode acordar e já engolir a sua boca cheia de germes, senão você vai morrer. Mas aí dizem também que você não pode raspar a sua língua demais, porque senão você pode afetar a sensação térmica das suas papilas gustativas. Aí vem o capítulo do café. Toma ou não toma? Tem que esperar meia hora para equilibrar o nível do cortisol no seu corpo. Mas que cortisol é esse? Cortisol não deixa a gente ansiosa, surtada, estressada. Não, parece que tem um tipo aí específico que é bom, só que ele só vai aparecer se você esperar uma meia horinha antes de tomar o seu café. Só que nessa espera, eu já tô ficando estressada, já tô ficando ansiosa e o cortisol que não é o bom, que é o ruim, já tá vindo antes porque eu queria estar tomando meu café. Eu já tô totalmente estressada tomando meu café com cortisol bom, com cortisol ruim. Realmente viver nesses novos tempos, gente, não tá fácil. Sabe qual é a última agora, minha gente? Vocês sabem qual é a última? É que banana engorda. É isso mesmo. Não é refrigerante, não é coxinha, não é churros, é banana. Tá proibido. Não pode mais comer banana. Tá proibiram. Mas eu vi um vídeo ontem dizendo que se você pegar a banana e comer com uma castanha, uma amêndoa, você ajuda a equilibrar o índice glicêmico, aí pode. Aí a banana tá liberada. Ao contrário, banana é veneno. Aí você acorda e vai o quê? Treinar. Aí reina o caos. Faz cardio antes? Não, porque perde massa magra. Faz cardio depois? Não, porque o músculo já tá cansado. Come antes? Não, porque não acelera o metabolismo. Come depois? Não, porque treinar em jejum vai perder massa magra. Aí você quer ir correr, aí um vídeo fala que não pode correr, que faz tudo cair. Aí o outro fala que isso é mentira. Aí você pensa, gente, mas eu não corro por nada disso, eu corro pela minha saúde mental. Mas aí lá no fundo você pensa, é melhor eu ficar toda maluca com tudo em cima ou equilibrada com tudo mole? Não sei, gente, eu também não sei responder. Depende, tudo depende. Aí você vai cozinhar. Panela de alumínio mata. Panela antiaderente também. Aí você quer tomar um banho quentinho pra relaxar. Não pode, tem que ser gelado. Creatina é o melhor suplemento da vida. Mentira, não há estudos suficientes que comprovem isso. Creatina engorda, creatina te ajuda na recuperação muscular, creatina te dá pedra no rim, creatina te ajuda na cognição. E aí, toma ou não toma creatina? Não sei, meu Deus, eu não sei. Dormir com o celular ao seu lado pode causar câncer, mas é interessante que você controle o seu sono com um aplicativo que tá dentro do celular, que não pode estar do seu lado. Aí eu não sei se eu durmo, se eu acordo ou se eu jogo o celular pela janela. Resumindo, você acorda errado, você medita errado, você come errado, você respira errado, você ama errado, você vive errado. Às vezes eu só queria ficar um dia inteiro sem fazer nada. Nem pensar, não pode, porque a gente sabe que a procrastinação pode levar a uma série de fatores, o seu cérebro já está todo... Quem pirou aqui, diga amém. Irmãos, não tem sentido a gente botar um vídeo aqui, né? Parece esse vídeo tem nada. Não vou falar de saúde, pode ficar tranquilo aí. Eu sou engenheiro, não sou médico. Mas eu quero dizer para você uma coisa muitíssimo importante. Essas coisas que você ouve, sejam essas de saúde, ou sejam as coisas sobre jejum, subir montanha, orar, fazer corrente dos 70, como você quiser, exige uma coisinha chamada crença, que não é fé. Você tem que acreditar
que se tomar água com limão é bom. Aí depois você desacredita porque tem que tomar água com abacaxi e toma. Então você toda hora crê, descrê, crê, descrê, crê, descrê, crê, descrê. Vive assim. E crendo baseado em quê, irmãos? Baseado em uma informação. O sujeito falou, tu acredita? Sim, mas você estudou? Você foi ao médico? Não, mas é porque Luzerne diz um negócio, Murilo diz outro. Não, meu querido, mas ele estudou. Mas aí você faz o quê? Aí ouve um negócio desse, dá crédito e vai praticar. E é isso que tem acontecido. Está todo mundo trocando de crença toda hora. Crê em água, crê em jejum, crê em não sei o quê, crê em não sei o quê. E está praticando as coisas do crer da Bíblia igual. O sujeito está crendo assim, né? Não está crendo assim, já está crendo assado, já não está crendo assado. É impressionante como isso ficou. Nossa fé, não é fé não, tá? Mas nossa crença. Nossa crença vale R$1, irmão. É só ouvir o vídeo que a pessoa transmite bem que tu muda de crença. Sobre água, sobre isso. Agora, tire isso e pergunte qual é a única base de fé confiável. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não se compara a palavra de Deus com nenhum tipo de crença, nem cientificamente comprovável. Ainda que você diga, provou que isso é verdade, eu não acredito. Porque no momento em que prova que é verdade, eu tenho que acreditar que o teste foi bem feito, que a revista que publicou está séria, que não tem dinheiro envolvido, interesse envolvido. Tu tem que viver de crença. Seja o que for, você tem que imprimir fé. E não é fé, é crença. Você tem que entender diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz, é Marcos 10, 22, tende fé em Deus. Então, nas coisas de Deus, a gente imprime fé. Nas outras coisas, a gente tem crença. Você vai visitar o médico, vai lá visitar o doutor Murilo. Aí ele pega lá, Luzerne, por exemplo, ele mandou fazer um eletro, aí você pegou... Você tem que fazer exercício. No momento que ele diz isso, você tem que crer. Não tem jeito. Então, é muito importante que você não coloque na mesma categoria as coisas de Deus e as coisas que você ouve, ainda que sejam coisas espirituais. Agora eu vou falar dos pastores. Você vai ouvir uma pessoa lá que está dizendo alguma coisa. Ele diz assim, a Igreja Católica foi fundada por Constantino no ano de 323, no ano de 313, o Edito de Milão acabou com a perseguição, aí do ano 313 até o 323, houve aquela guerra da ponte do rio Milvo, aí ele viu lá, por essa cruz tu vencerás, e aí ele convocou o concílio de Nicéia, e em 323, o concílio... E tu está ouvindo, o cara sabe pra caramba. Eita, rapaz, essa igreja aí é toda... o cristianismo foi fundado por Constantino. Tudo é... Quem te disse isso? Tu estudou? Não, tu acreditou no cara. Acontece exatamente a mesma coisa. Irmãos, você está com alguma doença no joelho? É coisa do inimigo para você não orar. Aí você acredita. É desse jeito. Você acredita na fala sobre jejum, na fala sobre doença, na fala sobre demônio, na fala sobre Constantino. Mas estudar que é bom, pegar o livro que é bom e ir até o fim nessas coisas. Então, apaga tudo que eu estou falando sobre as crenças, inclusive crenças nessas histórias. E digo uma coisa para você. A única regra de fé e prática para o discípulo é a palavra de Deus. Amém? Passarão os céus e a terra. O único chão sólido para você é o que está escrito. E é possível que uma pessoa que veja o que está escrito não saiba? É, porque precisa ter revelação. Esta semana, e eu vou começar agora, fiquei umas 2 horas e pouco com pastor Frank Gonzalez. E ele disse uma coisa que foi muito significativa para mim, mas muito significativa para mim. E eu preciso trazer como testemunho, já que ele esteve aqui e falou coisas profundas. Então, eu vou falar uma coisa que me impactou profundamente e que impacte você. Dizendo que nesse período que ele esteve aqui, você lembra, e ele falou sobre a dor, a perda da filha, e ele disse a seguinte coisa: Niles, você não imagina, eu estou totalmente vazio, aquela coisa, uma dor lancinante, uma coisa assim do coração. E ele disse, e a única coisa que me salvou foi a palavra de Deus.
me encher da palavra. E eu estou lendo a Bíblia este ano pela 4ª vez, estou terminando. 4ª vez. Por quê? Porque eu preciso me encher da palavra. Só a palavra cura. Palavras do pastor Frank, que viveu o que nenhum de vocês quer viver. Ele viveu e chegou aqui, entregou para você o testemunho e disse: só a palavra poderia me salvar. E eu vivi isso. Está vendo aí? Não foi Instagram, não foi gente sorrindo, nem gente que fala as coisas para ganhar dinheiro. É médico, está lá no YouTube. Eu ouço médicos. Eu ouço aquele negócio, deixo lá. Não implico crença. Daqui a um dia, vou ver se eu vou crer naquilo ou não. Crer, acreditar. Mas na palavra, se ela disser que plantando bananeira eu sou cheio de espírito, pode ter certeza que eu vou dormir de plantado bananeira. Pode ter certeza. Porque a palavra é o único alicerce do cristão, do discípulo. Amém? Eu queria que você lhe dê 1 minuto. Nós temos nas filas 4 pessoas. Vou lhe dar 2 minutos. Aqui tem 3, ali tem 3, 4, 3. Eu vou lhe dar 2 minutos para você conversar com as pessoas do lado. Primeiro você vai começar a dizer: a palavra de Deus é o seu alicerce? Pergunte isso. Como é que está você de leitura bíblica? Vamos passar vergonha mutuamente agora, pessoal? Vamos passar vergonha mútua? 2 minutos. 2 minutos para falar de alicerce bíblico. 2 minutos. Tem 4 pessoas por fila. Diga assim: eu não estou lendo Bíblia. Pronto, vamos lá? Palavra de Deus é o chão do discípulo, é o capacete, é a espada, é claro, mas ele é a mentalidade. Por que que estamos na macro? Para formar uma mentalidade. Nós não estamos aqui para tomar aula de teologia, para formar uma mentalidade, ok? Dias atrás, Murilo falou sobre obediência. Na outra semana, Fernanda falou de novo sobre obediência. Na outra semana, Murilo falou sobre relacionamento. Na outra semana, aí teve ceia, mas eu falei sobre a treliça e a videira. E hoje eu estou falando sobre as advertências de Tiago. São 3 coisas importantes. Tiago 4, versos 1 a 10. Põe na tela, por favor, na NAA. E a gente vai ler essa passagem. Eu gostaria da sua atenção agora, para a gente meditar em algo bastante importante. Tiago capítulo 4, versos 1 a 10. Começa assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazem guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Irmãos, Tiago está escrevendo para a igreja. Olha o que ele vai falar no verso 4. Gente infiel. Eita, a gente da igreja, Tiago, pega leve. Não, vou continuar. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Verso 5, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Verso 6, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7, toda a igreja lê comigo, 1, 2, 3, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O 8 em diante eu leio, chegue perto de Deus, ele chegará a vocês.
Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pai, peço que o Senhor, o teu Espírito, traga luz sobre todos, para todos, sobre a palavra dada. Senhor, que ela produza um efeito interno poderoso, transformando mentes e atitudes, tonificando a vontade, para que todos desejem e corram em direção à tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, alguns não sabem o que eu vou falar, mas uns vão saber imediatamente. Há um tempo atrás, a visão celular, no modelo dos 12, entrou no Brasil e trouxe para dentro da igreja um ensino chamado legalidade. E as pessoas diziam, você está abrindo legalidade para o diabo. Muita gente usou essa expressão e ainda continuam usando. De tempos em tempos é assim, aparece o ensino da moda, cheio de meias verdades, mas a linha daquele ensino é uma outra coisa. Ele usa uma verdade, mas é só meia verdade, e aí ele quer passar uma outra coisa. O ensino da legalidade, você está abrindo legalidade para o diabo, você vai entender lá na frente, ele veio com uma espécie de cola para fortalecer a intenção de ser santo e ser discípulo. Na época, as igrejas faziam um encontro com Deus, e aí se dizia assim, a gente fazia um encontro com Deus, fazia jejum de 30 dias, jejum de sei lá quanto tempo, para o encontro, e no que fazia, a gente estava fazendo porque estava enfrentando o diabo, porque no encontro, o diabo ia e a gente enfrentava a batalha espiritual. Então a gente não pode abrir legalidade, irmão, não pode abrir legalidade. Havia, inclusive, uns lugares mais radicais que dizia que na semana do encontro os casais não podiam se aproximar sexualmente, né, para ser mais santo, né? Então tudo isso para abrir legalidade, mas aí chamava o diabo para participar do processo de santidade, né? Tá todo mundo com medo do diabo e o medo de abrir legalidade, então está ficando santo. Então o diabo é um bom ajudador na santidade dos irmãos. Nem perceberam que estavam fazendo isso. E o diabo participava como sócio de Deus na santidade. Por mais bizarro isso que pareça, vamos explicar o correto entendimento dessas coisas para matar isso, tirar, porque nós estamos falando para discípulos. E discípulos, eles têm um entendimento e a prática. Não é só o entendimento e a prática. E aí, por isso que eu leio essas passagens inteiras, para a gente fazer contexto, para a gente dar contexto. Então, por exemplo, Tiago capítulo 4, versos 1 a 3, ele fala, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar em seus prazeres. A primeira coisa que a gente tem que compreender na vida de um discípulo é uma coisa básica. Se você perder isso, você já deslizou e nem consegue ir para o segundo passo, ter comunhão com Deus, fazer nada disso, devocional, viver para servir a Deus, servir ministério, não consegue. Qual é o primeiro de todos os elementos que o discípulo tem que ter? O entendimento primário da antropologia, o entendimento primário de quem é o homem, o entendimento primário de quem é você, quem é cada pessoa. E que campo primário é esse? Por isso que eu coloquei uma lâmpada. A lâmpada de que todos desejariam, todos queriam ter uma lâmpada para realizar desejos, ou conseguir desejos, ou conquistar coisas, ou ter coisas. É uma coisa natural. Eu coloquei aqui uma figura que eu estive lá na França, e essa é uma ponte interessante. Essa ponte, ela tem só cadeados. Isso são cadeados. As pessoas levam um cadeado, são casais, levam um cadeado e fixam um cadeado naquela ponte, desejando felicidade conjugal. Todo mundo vive desse tipo de desejos. Fonte dos desejos. Lá na Fontana di Trevi, lá na Itália, você pega e joga uma moedinha para que dê sorte, enfim. Mesmo que o sujeito não acredite em sorte, ele joga a moeda como um costume para ele, ele dizer que ele deseja que as coisas vão bem para a vida dele. Desejo faz parte da humanidade. Para você ter uma ideia, Aristóteles, no século IV, ele estudou o desejo antes de Cristo, século IV, antes de Cristo, antes de Jesus. Ele se atentou para o desejo e ele estava analisando o desejo e dizia, o ser humano é desejo, mas ele tem que usar a razão para controlar os desejos, senão ele vira irracional. Isso, Aristóteles que escreveu essa frase, eu considero mais corajoso aquele que vence seus desejos
do que aquele que vence seus inimigos, pois a vitória mais difícil é o quê? Sobre si mesmo. Ora, Aristóteles, 4 anos antes de Cristo, estudando o ser humano, sem o Espírito Santo, sem Bíblia, ele foi capaz de dizer isso, que o ser humano precisa vencer a si mesmo. Séculos depois, o René de Girard, ele diz o seguinte, que ele explica os desejos humanos, e todos eles que estudaram, eu podia falar de Kant, vários deles, mas estou passando de helicóptero nessa área, ele falou o seguinte, que os desejos humanos são miméticos. É interessante isso. O que é isso? A gente deseja o que todo mundo deseja. De repente tem Black Friday amanhã. Aí Cimé vai comprar uma máquina de fazer pão na Black Friday e vai falar, rapaz, olha, tá super barata a máquina de pão, Fernanda. A Fernanda começa a desejar a máquina de pão. Aí atrás dela, acabo de falar no microfone, já tem umas 5 pessoas rindo e querendo a máquina de pão. Só por eu falar aqui. Desse jeito, é por isso que esse cara estuda e diz, o ser humano tem os desejos são miméticos. À medida que muitos desejam, eu quero aquilo que todos querem. É impressionante o cara perceber isso sem Espírito Santo, sem ser cristão, sendo ateu. O camarada vai lá e percebe, pesquisa. E o livro de Tiago tratou desses 2 casos. Enquanto Aristóteles diz assim, não, a gente tem que usar a razão para controlar o desejo, Tiago vai dizer, vocês têm um desejo num membro de vocês que não controla. O Girard vai falar que a gente imita os outros, mas lá vem Tiago 4 e vai dizer, vocês matam e sentem inveja. E ele vai argumentar que a sociedade é construída de bodes expiatórios, o Girard vai fazer. Aí vem um camarada, todo mundo conhece, o Freud, né? O maluco do Freud, o ateu do Freud, que foi crente na sua infância. Ele participava de um conjunto jovem. Ele chegou a pregar em retiros de jovens. Depois ele se desvia, depois se torna totalmente ateu. E ele diz que o desejo humano é impulsionado, é uma coisa instintiva, mas que a norma social reprime. E por isso, o que acontece? Eu quero sair pelado. Mas eu não posso sair pelado, então eu fico ansioso, eu fico chateado, eu fico aborrecido. Né? E assim, o Freud vai dizer que o desejo é reprimido. E, por último, são várias coisas que eu podia citar, mas aí vem o Lacan. E ele diz que o desejo do homem encontra sentido no desejo do outro. Não porque tenha o outro, porque o outro detém as chaves do passado, mas porque seu primeiro objeto é ser reconhecido pelo outro. Impressionante como ele diz, eu quero um carro. Aí ele quer um carro, aí ele chega aqui e o carro. Louvado seja Deus, o Senhor tem me prosperado. Mas por que ele está apresentando o carro? Porque tem um desejo de ser reconhecido por aquela pessoa que viu o carro e disse, prosperou. É um desejo inconsciente. Essa é a teoria de Lacan. Não estou dizendo que isso está certo. Mas em Tiago, ele vai dizer isso. Nada tendes porque pedis mal. E vocês não recebem porque pedem mal para gastar em seu desejo. Então, observa, você passeando pela história, pela filosofia, você vai ver que os caras estudam e pegam um pedacinho da verdade e você fica, rapaz, como foi que o cara descobriu isso? Ansiedade, por exemplo, de Freud. Quantas pessoas querem coisas, gostariam de ter um casamento, queriam que o filho isso e aquilo e ficam ansiosas porque não obtiveram. Todo mundo sabe disso. A venda de ansiolíticos em nossa sociedade é decorrente disso. Da repressão que nós temos de desejos. E eu coloquei uma frase aqui, o homem não é um ser de necessidades apenas, mas de desejos infinitos. Satisfaça um e o outro surge. É uma guerra sem fim. Por quê? Lacan não responde, Girard não responde, ninguém responde. Por que não responde? Porque é a antropologia bíblica, espiritual que responde. Você acha que algum cientista vai falar de pecado original? Como? Se ele falar de pecado original, ele automaticamente vai ser descredibilizado na academia. Então, ele não pode provar pecado original, embora seja a coisa mais fácil de provar. Você pega uma criança e não precisa ensinar a mentir. Você tem que ensinar a falar a verdade. Então, o pecado original já vem com ela. Defeito de fabricação. Mas você não pode levar isso e fazer um experimento científico de pecado original. Não pode fazer. Então, a antropologia bíblica, o estudo do ser humano, o estudo seu, meu, esse estudo que você faz é que define a verdade. Por isso eu coloquei aquele vídeo. Você ouve aquela brincadeira com limão, não sei o quê, café, não café, tudo brincadeira porque pode crer em qualquer coisa. Mas na Bíblia não, você tem que crer na Bíblia. Aqui é o fundamento dos fundamentos. E, por exemplo, você vê isso tão real na parte do desejo que você se lembra de Caim e Abel. Caim e Abel. Não tinha sociedade, não tinha polícia,
não tinha governo, não tinha livro, não tinha nada. O que foi que Caim desejou? Por que que ele desejou contra o outro? Como é que vai estudar essas coisas? São muito complicadas. Então, vou ler 3 versículos, Gênesis 8, 21, eles vão colocar na tela, Gênesis 8, 21. Parou de funcionar aqui. Gênesis 8, 21, pode colocar na tela, e eu vou ler esse versículo, eu vou começar lendo, tá? E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa de pessoas, vírgula, a igreja lê o restante? Sua mocidade. Tá bom aí. Ele disse, Deus disse, eu não amaldiçoo mais a terra com dilúvio, porque eu já sei quem é o ser humano. Ele é mau desde a sua infância. Ou seja, há um desejo estragado, um desejo contaminado. Quem está falando isso? Tiago. Então ele começa trabalhando com isso. Salmo 51, verso 5, por favor, Salmo 51, verso 5. Salmista Davi, conversando com Deus, orando a Deus depois de pecar, ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, agora é Jesus que diz, ele está falando com os seus discípulos, e ele diz o seguinte, acerca daquilo que está dentro do homem. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, e aí vem a lista, né? Os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Agora vocês leem a última parte, pode passar, o 23, todo mundo lê. Contamina a pessoa. Então, dito isto, essa antropologia que tem bases e paralelos na psicologia, na filosofia antiga, seja onde for, você vai botar uma coisa na outra, você vai falar, eles explicaram 1%, 0,5%, 1,5%, 0,3%, mas a Bíblia ela vai no miolo. E ela diz, o problema do homem é a sua gênese contaminada pelo pecado original. Isso é o que a Bíblia diz. E aí é que Tiago vem pegando pesado, vocês estão visitando. Então, a primeira coisa que você tem que entender, todo discípulo tem a obrigação de conhecer a natureza do seu desejo. Você tem que conhecer a natureza do seu desejo. Eu já falei sobre isso naquelas coisas que tem a ver com os logos moi. Depois você procura lá e você vai achar uma listagem, que alguém até pode me dizer qual é o nome daquela listagem. Mas o que importa aqui, você tem que conhecer a natureza do seu desejo. Por exemplo, você tem que reconhecer quando você fica com raiva e fica alterado. Você tem que conhecer. Porque vai até o final da vida, meu santo. Ah, mas o Espírito Santo é minha vida, está em sua vida e está te suportando. Vai até o final da vida. Você é assim e vai morrer assim, controlado pelo Espírito Santo. Claro, eu espero, e você espera, que isto se perdure do jeito que você é. Deus não pode transformar você em Fernanda, em Ilis. Não existe isso. Ele vai entrar em sua vida, vai aproveitar o que você é e vai falar com você, ei, não fala nada agora não, que não vai dar legal. Ah, mas eu estou... Não fala, eu sei que você está. Eu estou quase não te aguentando, mas não fala nada, que já resolve. Você sente, mas não fala. Aí você sente e não peca. Pronto, está resolvido. Quer dizer, isso, essa troca, esse entendimento que você tem, melancolia. Pô, velho, não entrou 13º, Senhor. O que tu queres da minha vida, Senhor? Aí o Senhor responde, meu filho, que você confie. Ele responde assim, com essa mesma voz, que você confie, né? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que você escuta mais quando você... Deus fala assim contigo. Aí fecha o olho, Deus fala assim. Mas não é assim? Aí já o colérico não é assim. Cada um, Deus trabalha com você do jeito que você vê. Mas o seu pecado está batendo na porta. Está lá em Gênesis 4:6. O pecado bate à porta, a ti cumpre dominá-lo. Segunda lição. Como é que você vai entender sua mãe, seu marido? Como é que você vai entender o outro se você não entende você? Então você tem que entender você. Rapaz, eu sou um perigo. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Graças a Deus que nem na porta de bar eu passo. Porque se eu passar lá, fico. Você pode dizer isso de você. Não tem problema nenhum. Se eu passar na porta de bar, nem lá. Se eu entrar, não sai mais. Aí o camarada faz, eita, que exagero. Você é crente, mas eu que convivo comigo, eu que sei.
Tu pode falar isso, qual é o problema? Você que está lidando com você. Você é o dono do seu diagnóstico, irmão. Alguém fala assim, pastor Nilo chegou e disse assim, se passar na porta do bar, se entrar mesmo, não sai. Meu Deus do céu. Você fala isso comigo, e eu tenho um advogado. Na hora que tu vai dormir, aí tu sonha. Por que você falou isso do meu servo? Pastor Nilo, me perdoe. Perdoe de quê? Que eu não estou nem sabendo. É porque eu falei do senhor, se vire com Deus, eu estou na boa. Não tem jeito, vai rolar uma coisa que você entendeu quem é você, pronto, você já pode entender o outro. Não entendeu quem é você, como é que tu vai ajudar o outro? Como é que vai dar conselho para alguém se você não entende a alma humana? Qual é a primeira alma humana que tu conhece? Fala aí. Seu filho? Não, a primeira alma humana que você conhece é você. Então aprenda a se conhecer para ajudar os outros. Terceira coisa, é preciso lidar de frente com a natureza desse mundo interior, saber claramente qual é a tua fraqueza, olhar de frente e falar dessa fraqueza. Isso que eu preciso lhe dizer isso. Que quando você fala, ela perde força. Por que é que o Senhor fala confessar as culpas uns aos outros? Porque Ele é Deus, Ele pode falar. Primeira resposta está certa. Ele fala o que Ele quer e não deve satisfação a ninguém. A segunda resposta está certa. Mas não é essas duas não valem. Por que é que Deus diz confessar as vossas culpas uns aos outros? Porque quando você fala, você tira a máscara. Você está com aquela máscara bonita assim, né? O que foi? Não estou legal. Não estou bem. Não estou bem. É uma coisa aqui que só eu e Deus. A máscara, né? Não, fala aí, varão, vamos compartilhar. Não, rapaz, você não vai me entender. O negócio tá. Vai entender. Cara, fala. Minha esposa viajou, rapaz, Não, você não vai entender. Fala, cara. Não, minha esposa viajou, aí eu vacilei. Fala. Eu liguei o notebook e vi o que não devia, cara. Quando eu me peguei, eu estava me masturbando, rapaz. Tá arrasado. Aí ele falou, botou para fora. Aí eu falei, por que tu tá arrasado? Ah, porque eu pequei. E tu achava que você tinha melhorado, mudado de natureza desde que contar Jesus? Carne se converte, meu filho. Não, mas eu não admito. Eu sou um pastor dessa comunidade. Ah, então ele também é orgulhoso. Por que você não admite que você é fraco e carente da graça de Deus? Não, mas eu não devia ter feito isso nessa altura do campeonato. O campeonato só termina quando a trombeta toca, cara. Para com isso. Então, o camarada confessou a masturbação, mas o problema dele não é masturbação, é orgulho. Então, se ele não entende disso, ele fica com a máscara. Ou então ele se perdoa a si próprio. Irmãos, eu já vi vários casos do camarada, vários, não são 30, tá? Vários, é mais de um nesse caso. Pessoa que vai para um motel, terminava de fazer sexo com a amante, os dois perdoavam uns aos outros e continuava a vida espiritual. Um era pastor e eu, entendeu? Vamos confessar, está errado. Olha. Eu te perdoo, você me perdoa. Pronto, nós somos igreja de Cristo e vamos lá. Doido tem para tudo. Mas ele não assumia isso na esfera de vida, porque o problema dele não era sexo. O problema era o quê? Hipocrisia. Ele queria a imagem, ele não queria a santidade, mas ele queria a imagem de santo mais do que ser santo. A imagem vale mais do que a santidade. Olha só. Então, quando você tira sua máscara, quando você fala, aquilo perde força. Pode ser masturbação, pode ser droga, pode ser o que for, perde força. Você fala, não, eu sou fraco. Qual é a primeira regra do Alcoólicos Anônimos? Qual é? Eu sou adicto. Por que fala isso? Igual a nós, eu sou pecador, mas grande é a graça que me alcançou. Claro, a gente elogia a graça, não a gente. Elogio, eu sou um cara bom, porque nasci cristão. Coisa nenhuma, irmão. Quem está em pé, ele não cai, tem a palavra de Deus dizendo. Então, esses textos que a gente está lendo, essa primeira parte de Tiago, está confrontando o quê? Está confrontando que um discípulo não bota máscara, ele enfrenta a situação, porque o único jeito de ele alcançar misericórdia é o quê? O único jeito de alcançar misericórdia é aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Tem que encontrar de frente. E qual é o problema? O problema é a igreja tem que lidar com confissão normal. Depois, Tiago vai falar de uma coisa, não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Meus irmãos, quando Tiago vai falar, a segunda coisa que o discípulo tem que aprender a lidar com o mundo, ele vai falar de uma coisa que tem a ver com os desejos. É o magnetismo, a atração que você tem.
por aquilo que se apresenta. Por exemplo, eu vou usar exemplo da Black Friday. Você acha que é pecado fazer uma compra? Não. Você vai fazer uma compra em grande promoção, mas, rapaz, está super barato. Tá bom. Você que é casado, eu vou perguntar a você, você combinou com sua esposa comprar? Não, mas eu tenho certeza que ela vai gostar. Rapaz, eu estou perguntando, responde minha pergunta. Não, mas eu vou dar de presente para ela. Tudo isso é o quê? Aquele magnetismo, e você se deixa vender pelo magnetismo. O mesmo magnetismo é que vai chegar um Paulo Marçal da vida e vai dizer, você vai ficar rico, rico, entre no meu curso, na minha mentoria, no meu mastermind, você vai ficar rico. Aí tu fica lá, mas ele é servo de Deus. Ô glória, achei um mentor crente, e eu vou ficar milionário com um crente. Glória, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque tu abriste essa porta para mim. O magnetismo puxou você, porque o mundo já não é mais o seu desejo, é uma coisa externa, desejo é interno. Já é externo, só que sabe que tu é doido por dinheiro. Aí vai lá, dinheiro. Eu sou Pablo Marçal, servo do Deus Altíssimo. Vem. Estou falando Pablo Marçal porque ele é público. Paciência, que ele botou a cara a tapa, então aguenta lá, tá? Estou falando mal dele. Estou falando que ele atua nesse ramo. Estou dando só um exemplo. Poderia dar outro nome. Mas o que acontece? A pessoa, então, vai sendo atraído por uma série de coisas que o mundo oferece. E quem é que vai ter que lidar com isso? Você. O cristão sabe do seu desejo, mas sabe do magnetismo. Quem exerce magnetismo? Satanás. E aí, quando há um atiçamento, eu quero ler esses textos bíblicos que eu coloquei aqui, de 2 Timóteo 4,10. A Bíblia diz, o mundo que jaz no maligno, olha só o que acontece com esse mundo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Mas ele abandonou por quê? Porque Paulo era chato? Não, ele abandonou porque ele começou a gostar do mundo. Ele foi para a micareta lá de Éfeso. Pronto. E aí? Não, rapaz, esse negócio de servir a Deus todo o tempo, eu estou tirando férias. Vou dar um tempo. Vai lá, dá teu tempo. A culpa é de quem? Da igreja? Não, muita sobrecarga. Não, meu amigo, você foi atraído. Não vem botar culpa em pastor de igreja nenhuma, não. Tu te vira com o teu balaio de gato aí. Te vira com o teu balaio de gato. Tem nada a ver com a igreja. O mundo vai exercer magnetismo. Ele vai fazer oferta. Se você cair, caiu. Aquele que está em pé, ele não caiu, eu estou em pé. Então te vira. Você tem que ficar em pé, por si. Jesus te ajuda, Jesus me ajuda, mas é por si. Acabou o culto, você está com a sua tentação, se vira. É simples assim. Aí, me ajude aqui, eu oro por você, irmão. Pego lá todo santo dia a mesma foto. Fala, Senhor, abençoe a Ariane, não sei o que. Tá. Eu estou orando por todo mundo. Mas você vai ter que lutar a sua luta. E o magnetismo está em cima de você. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Estou passando de helicóptero para chegar na parte mais importante. Não ame o mundo. Vamos ler juntos aí? Porque esse texto é muito importante. Vamos lá, 1, 2, 3. O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, soberba da vida, mas do mundo. Agora o mais importante versículo. Bem como os seus, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Romanos 12:2 fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, é o 1. E o 2? E não vos conformeis com este mundo. Então não se amolde a esse mundo. Então você vai ser atraído por ele. Cabe a você julgar. Mas o que a igreja faz? Te ajuda, mas não decide por você. Se você agora, vai verão, eu vou comprar um biquíni e vou para a praia, vá. Mas você não vai mandar um drone para vigiar os discípulos? Boa ideia. Até pensei aqui agora, o senhor acaba de me dar essa grande ideia. Vamos botar, quantos drones vai ser, meu? Quantos? 100 drones? Tá doido, rapaz. Você cuide da sua vida e você, eita, fiz besteira, telefona ou não telefona, cai de joelho, se vira. Por quê? Porque a vida é cada um receber o recurso, ir para a batalha com a ajuda de oração e com a ajuda dos irmãos. Mas tem que se virar. Não, esse biquíni não vou comprar, não. Vou comprar não, porque eu não sinto bem. Tem uma pessoa que recentemente fez uma determinado tratamento, tratamento estético. E aí, o pessoal, né? Assim, o que é? Pergunta para a própria pessoa. E aí, você achou o quê desse negócio? A pessoa recebeu Deus, sabe o quê? O Espírito Santo não gostou.
É assim mesmo. O Espírito Santo dá as dicas todinho. Não, não faço não. Não. Isso aí não fica legal para você. Ele vai fazer com a própria pessoa. Por quê? Porque a pessoa está sendo atraída e ela mesmo tem que calibrar. Porque tem o Espírito Santo para isso. Alguém ajuda? Ajuda, mas tem que calibrar e cada um tem que calibrar o seu. Então, qual é a minha aplicação do que Tiago falou acerca do mundo? O mundo é um shopping center de ofertas. As ofertas não necessariamente são pecado, mas são ofertas para tirar você do foco. Não é pecado necessariamente, mas tira você do foco. Exemplo, vou dar um exemplo assim simples. Rapaz, eu comecei a assistir aquele dorama, aquele lá da Coreia do Norte. Eita! Né? Aí eu estou sentindo que é pro lado de cá, viu, Cláudio? Pro lado de cá. Eu não, pro lado de cá. Tá quente, tá assim, esquentou o lado esquerdo. Aí você assistiu o dorama. Aí você, agora o dorama é maravilhoso, rapaz. É tão leve. Fecha o olho e fala, é tão leve, é um negócio assim, tá. Né? Tudo bem. Daqui a pouco, sem querer, você conseguiu perceber como é que você está depois de assistir? Conseguiu perceber? Não. Então, volta ao ponto 1 todinho lá. Volta ao ponto 1, meu irmão. Volta ao ponto 1. Ih, rapaz, eu estou assim. Olha para meu marido e fala, Jesus. Né? Nem preciso falar o resto. Né? Senhor, porque eu não nasci na Coreia e tal, né? O camarada começa, não é? Isso vai ficar para os casais da próxima vez, né? Contra os dorão, né? Mas assim, desse jeito, cara, você nem percebe que você está assim, né? Aquele negócio da flauta, né? O flautista de Hamelin. Vai estar assim, no flautista de Hamelin. É isso aí. Toda vez que somos enfeitiçados pelo mundo, por mais que seja aparentemente ilícito o item em si, nos afastamos de Deus e aos poucos tornamos, inimigos de Deus. Que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Como é que é isso? Lê a Bíblia, pede para Deus falar contigo. O mundo jaz no maligno, irmãos, o mundo não é neutro. E por último, agora sim, eu vou falar em cima de uma frase que Billy Graham disse, que o objetivo de Satanás é convencer as pessoas de que ele não existe. O objetivo de Satanás é convencer você de que ele não existe. Você nunca sabe do diabo. Mas veja só, a gente não vai ficar falando aqui de Satanás, dar o nome, tanca, a rua, nada disso. Não vai ficar falando dele, não. Quanto mais você fala, mais as pessoas, né, você dá vida falando. Então, eu não vou falar para não dar vida a ele, mas eu tenho que passar no que a Bíblia diz. E o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que o inimigo foi derrotado na cruz de Calvário. A gente sabe disso. E derribando a parede de separação, tá? Aí, de Colossenses 2,14, rasgando o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças e tal. Você já sabe que Jesus foi lá e esmagou a cabeça de Satanás. Beleza. Ele já foi vencido, mas Satanás parece que é aquele cachorro que a corrente é grande. Não é a corrente pequena, a corrente é grande. E ele, entendeu? Ele vai. Até onde a corrente dá, ele consegue ir. Né? Ele é enganador, mas ele não tem passe livre. Observe bem, ele tem limite. Tem limite, mas você não sabe qual é. A corrente vai até a altura. Ó, Marcos capítulo 5, versos 11 a 13. Veja só que tem limite para Satanás. Eu vou ser bem econômico para não ficar falando do capiroto aqui, tá? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Isso é o 11. Agora o 12. Os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Ué, o demônio não podia entrar por sua conta? Não, meu irmão. Saia e eu vou pensar onde você vai. Não, deixa a gente ir no porco. E Jesus o permitiu. Então o diabo não faz o que quer. Né? Saiu aqui, vamos sair mais cedo aqui da macro, porque o inimigo está nas ruas. Ele faz o que quer na tua vida? Não. Aí entra a legalidade. Não, meu irmão, porque essa semana eu vi uma pornografia, então o diabo vai me pegar. Olha a cabeça do sujeito. Quer dizer, o filho quebra um jarro na casa, quebra um jarro lá, pronto, agora não é mais filho. Você vai dormir no canil. Cachorro! Nunca vai acontecer isso. Nunca! Mas quando peco, o diabo vai me tomar. Então, essa doutrina que foi criando a legalidade faz com que a gente viva com medo do diabo e inseguro da paternidade de Deus, que eu vou pregar domingo sobre paternidade. Então, 2 Coríntios 2,11, essa é a questão. 2 Coríntios 2,11 pode colocar. A questão, irmãos. Eu vou ler só a primeira parte, você lê a segunda. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pode ler?
Agora começa o problema. Não ignoramos os seus ardis. Irmão, Satanás não está satisfeito com esta igreja. Se tiver satisfeito, ele é membro dela. A gente é inimigo dele e ele é inimigo da gente. Tem ardis de Satanás. Agora, Vênia é diretor de uma escola em Humildes. Satanás vai falar, agora eu vou enlaçar. Ele não tem poder nenhum sobre Vênia. Ele vai armar contra Vênia de tudo que é jeito. Através de ameaça de morte. É através de tudo que é jeito vai ameaçar. E ele vai ficar em pé? Claro que ele vai ficar em pé. O poder de Deus está na vida dele. Isso não é o problema. Mas o inimigo agora, não, desisto. Ele virou diretor, desisto. Eu vou largar Humildes por aí, porque chegou Vênia. Meu Deus do céu. Como se fosse assim. Chegamos na queimadinha, pronto, mudou tudo. Satanás não deixa ninguém quieto. Satanás não deixa ninguém quieto. Batalha espiritual o tempo todo. Nós não ignoramos a intenção dele. E o pior, irmãos, agora é isso que eu queria falar. A pior parte é que Satanás coloca boas ideias na sua cabeça. Ideias muito boas. Boas na sua cabeça. Vamos ver. 1 Crônicas 21, 1. 1 Crônicas 21, 1. Preste atenção, porque você vai estar ouvindo e o Espírito Santo vai estar lembrando as boas ideias, que são um lixo satânico. 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Quem foi que incitou Davi? Satanás. Foi o que Davi fez, chamou seu exército e mandou fazer o censo. Joabe, aquele atribulado, aquele assassino, chegou para ele e falou, isso não é certo. E ele conseguiu dizer para Joabe, quer dizer, Joabe discerniu e Davi não discerniu. Imagina você. Então Satanás não tem poder de te dar uma boa ideia. Não tem, não. Como não tem? Se enganou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Satanás sabe jogar boas ideias em você. Atos capítulo 5, verso 3. Uma grande ideia que o sujeito teve. Tem direito de ter ideias, só que ele não sabia que a ideia não era dele. Então Pedro disse, igreja, lê para mim. Estou com medo de ler, porque sem Satanás envolvido. Peraí, vamos ler direito. Vocês estão com medo de Satanás? Calma, irmão, não precisa ter medo dele, não. Então Pedro disse, lê para mim. Mentisse ao Espírito Santo, retendo. Aí, ó. O sujeito tinha uma boa ideia. Não, vou reter uma parte. De onde era a ideia? Satanás. Mas não foi uma boa ideia? Boa ideia que lhe matou. O inferno está cheio de boas ideias e de boas intenções. E o objetivo de Satanás é atrapalhar a sua vida. É causar embaraço na sua vida. 1 Tessalonicenses 2,18. Ele quer impedir e atrapalhar você. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Lê o resto. Irmão, se Satanás barrou o caminho de Paulo, você acha que ele não pode perturbar os nossos planos aqui? Pode. Eu espero que não perturbe. A igreja tem que orar. O Joade, ele vai atrapalhar os líderes de Joade. É claro que ele vai deixar os líderes de Joade. Ele está feliz assim. Não adianta não, porque Cláudio está na frente, então eu nem vou chegar perto. Não existe isso. Ele vai começar a perturbar o juiz de Cláudio, de Vanessa, de cada líder. Satanás vai ficar quieto. A Bíblia chega a dizer que há pouco tempo para Satanás, e pelo pouco tempo que resta, aí é que ele está furioso. E ele é mau caráter, João 8,44. Ele é um mau caráter. Satanás é mau caráter. Vocês são do diabo, disse Jesus para aqueles homens, que é o pai de vocês, que querem satisfazer os desejos dele. Olha o que ele foi. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E aí continua o texto. Passa aí. Passa em nome de Jesus. O inimigo está prendendo a tela. Inimigo, você não vai... Esse versículo está falando mal de você. Passa a tela. Aí eu leio aqui. Quando o diabo mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo quis esconder aquilo que estava falando mal dele, né? Por que eu fiz essa brincadeira? Porque tudo que for coisa ruim, eu boto na conta dele. Né? A culpa é minha, eu boto em quem quero, né? A culpa é dele, bota a culpa nele. Mas a gente sabe que é um exagero, uma brincadeira e tal. Não é bem assim. Mas a verdade é que ele é mau caráter. Então ele pergunta a você, ele vai te dar uma boa ideia? Mas não, que ele é mau caráter. Ele é mau caráter, ele não vai te dar uma boa ideia.
aquela pessoa, aquela sociedade, aquele negócio. Calma, filho. Desacelera, porque você não sabe de onde veio aquela brilhante ideia. Aí você começa a entender o discipulado. Pastor Niles, ou sei lá, Vene, ou sei lá, Murilo, o que você acha de tal coisa? Por que você está... Porque você não sabe tomar decisão? Não, meu amigo, claro que tu sabe. Tu é maior de idade. Todo mundo aqui sabe tomar decisão, a gente é chefe de família. A questão é que tu está aqui, ó. Você é fraco, foi o capiroto. Aí você pergunta para um, pergunta para outro, fala, eu vou dar uma guardada. Depois da Black Friday eu decido. Passa a Black Friday e fala, não era que o capiroto ia me tirar 2.000 contos? Tá repreendido. Desse jeito, velho. É desse jeito. Você está naquela pegada da prudência. Diante de tudo que viu, qual é o caminho que Tiago propõe para os discípulos de Jesus? Volta para mim, por favor, a passagem bíblica. A gente vai falar. Não, volta lá na projeção PDF. Volta no PDF, por favor. Isso. Aqui, pode passar o próximo, aqui também não está passando. Aqui. Eu coloquei esses textos, falei para vocês, mas olha o que Tiago vai falar para você. Ele falou de desejos, falou do mundo e falou do diabo. Você precisa ter medo do diabo? Não, porque não é você que combate com ele. Quem combate com ele é Jesus. Jesus foi lá e venceu. Mas o que você faz? O que você faz para vencer o diabo? Não, eu vou tomar um jejum, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, irmão. Depois de falar do diabo, depois de falar dos desejos, depois de falar do mundo, o que a Bíblia diz para mim e para você? Vamos ler a primeira parte? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Qual é a chave de um cristão vencedor? A humildade e a sujeição a Deus. Seja humilde. Como é que uma pessoa não é humilde quando é orgulhoso? Que resposta brilhante. Calma. Quando é que ele é humilde? Quando não é humilde? Quando ele não se sujeita a Deus, não se sujeita por orgulho. Não, eu sou formado em teologia, eu sou... qual é? Aí Paulo Jonas está aqui. Qual é? Eu também sou pastor. Qual é? Eu sou um cara... Não, tá. Eu toco guitarra ao contrário. Tá, né? Eu domino a guitarra ao contrário. Não vou vencer o diabo. Quando começa a subir um orgulho, ele já não se submete a Deus, porque ele sabe mais do que Deus. Não, ele nunca vai dizer isso. Eu sei mais do que Deus. Mas ele vai agir como se soubesse. E aí, ao perder a humildade, ele já não se sujeita. Qual é o único jeito de você? O diabo respeita quem, irmão? Alto, gordo, magro, branco, rico. O diabo não respeita ninguém, ele é mau caráter. Ele só respeita quem está sujeito a Deus. Ele só respeita quem está debaixo do governo de Deus. Quem está sujeito a Deus, irmãos, tome decisões mais devagar. Por quê? Por não confiar em si. Tão simples. Algumas vezes eu falo um negócio assim que parece um negócio exagerado, mas eu falo às pessoas assim um pouco numa conversa determinada conversa. Em um determinado momento eu digo assim: qual foi a última vez que a gente fez uma grande besteira aqui na videira? Não teve. Qual foi? Não teve. E por que não? Irmãos, até as músicas para se cantar aqui, olha a letra, confere, pede conselho, analisa, avalia, vê, escuta. Para decidir uma música, irmão. Bota qualquer música aí, como o Zaqueu mesmo. O Zaqueu não vai cantar aqui nunca, irmão. Nunca. Você é contra Zaqueu? Não, irmão, ele está no céu, esperando a gente lá. Eu estou falando aqui, porque quando eu digo, eu subo na área para chamar a atenção, não, meu irmão. Zaqueu subiu porque estava com fome de Jesus, não foi para chamar a atenção de Jesus. Né? Então, pequenos detalhezinhos, a gente aqui no microfone dá essa pequena correção. Não, aqui não vai cantar, não. Tem problema? Não, pode cantar no seu banheiro, fica à vontade. Não tem problema nenhum. No seu carro, liga o somzão lá, aqueles rocão do Oficina G3, solta os cachorros lá. Porém, na igreja, não. Não vou fazer para não dar um ensino errado. Então, como a gente, cada detalhe, analisa tudo, por quê? Porque a gente tem que ser humilde, de não confiar que a gente tem a resposta certa. Quem tem a resposta certa é o Espírito Santo, irmão. Eu nunca vou esquecer, nunca mais esqueço. A gente ter cancelado a macro da semana passada. Eu nunca vou esquecer. A gente não cancelou naquela semana, a gente cancelou 15 dias antes do presbitério. O presbitério decidiu
Então, naquela semana, vai ter festa ágape e quinta-feira não tem macro. O Espírito Santo falou isso. Quando chegou na quinta-feira, o Espírito Santo falou, eu vou desligar o disjuntor aqui de feira, tá bom? Pode desligar, eu estou em casa. Pum, desligou. Foi assim que o Espírito Santo fez. Não tem brincadeira. E as igrejas tudo cheio de gente. Jesus voltou. E a gente, não, voltou não, a gente está em casa. Sei lá o que foi que aconteceu lá. Você está entendendo? O Espírito Santo ajuda a gente a decidir certo. Por isso você tem que estar sujeito a Deus. Não, irmão, você não tem que estar preocupado sobre a doutrina da legalidade, porque o diabo, porque isso e aquilo. Você tem que olhar se você está debaixo da autoridade de Jesus. Tem uma ordem de governo na sua casa? Tem. Quem é? O marido é a cabeça da mulher. Ele é dono da mulher? Claro que não. Claro que não. Mas ele é a autoridade máxima na casa. No casamento, o homem não é maior que mulher de jeito nenhum. Homem não é maior que mulher. Mulher não tem que se submeter a homem. Não existe isso. A esposa, não é a mulher, a esposa se submete ao marido na casa, mas ela tem uma opinião, pensa diferente. Claro, não é a mulher submissa ao homem, é a esposa daquele homem é submissa a ele para as coisas da casa. E o marido sabido, sabe o que é, fala, minha filha, decida aí. É claro que ele vai usar ajudador para decidir, mas essa ordem simples de submissão é uma ordem. E quem está debaixo dessa sujeição que Jesus inventou, está protegido de Satanás. Não tem que falar que vão fazer uma corrente, não tem que fazer corrente nenhuma, irmão. A Jesus esmagou a cabeça de Satanás, rasgou a cédula, a gente está protegido, o Espírito Santo está sobre nós, os anjos estão nos defendendo e a gente vai resistir. De vez em quando vem uma briga assim, a gente fica em pé. Resistir é ficar em pé, bota o pé para trás e fica assim, rapaz, o negócio, rapaz, demitiram o cara lá da minha empresa, o carro bateu e não sei o que aconteceu, você ora, mas não sabe explicar, mas você fica, não, que nada, glória a Deus porque bateu o carro, pelo menos não tinha carro para bater, glória, e você vai louvando, vai agradecendo. E o diabo olhando para você, rapaz, esse cara não murmura, não? Não murmura. Bateram na sua moto, não foi? Hoje, Fabrício me contou, ela estava parada, o cara bateu na moto, ela ligou para Fabrício ligou para cá, eu sou irmão dela, por que você fugiu? Não, por que você fugiu, rapaz? Aí deu aquela voz grossa de Fabrício, o cara pagou o serviço da moto dele, Aninha, né? Tem família, não é? Aí, bateu, meu Deus, o que tu queres com a minha vida? Que você levante e pronto, segue em frente. É simples. Deus está querendo que você, como discípulo, aprenda essas coisas. Dominar o seu desejo, entender o seu desejo, entender a atração que o mundo está exercendo sobre você e você vigiar da sua própria atração. A próprio filme, a própria série que você está assistindo. E, terceira coisa, não ter medo do diabo. Se sujeite ao Senhor, que o diabo fugirá de você. Ele não vai, ele chegou, mas ele está na redondeza nada, ele foge de você, porque você debaixo da tudo que Deus faz, você ali, sujeito. O diabo, cascar fora, eu vou gastar tempo com quem não está caído aí, quem está fazendo besteira. Amém? Então, eu queria que você levantasse agora e a gente fazer uma oração. Nesse momento que a gente vai orar, eu quero que você vê como são as coisas. A palavra de Deus não vem para dar medo em ninguém. Eu podia estar falando aqui com medo, eu podia. Irmão, vai fazer careta, falava grosso, falava do diabo. Eu não vou fazer isso. Jesus não fazia isso e Paulo também não. Porém, a palavra de Deus é a verdade. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente vai orar. E eu queria que você, que durante a ministração identificou algumas dessas coisas ao seu alvitre, ou seja, de acordo com o seu juízo, de acordo com o Espírito Santo falando com você. Não, eu quero hoje me reposicionar debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Não, eu quero agora dizer, Senhor, já entendi que os desejos, eu sou um problema e até morrer. Então, Jesus, eu quero agora sujeitar tudo ao teu governo aqui agora. Então, as decisões que você tomou por sua própria cabeça, não, agora eu vou revisar e realinhar e reavaliar. Então, eu quero que você dê um passo e venha até aqui, porque se Jesus manda em sua vida, o diabo vai fugir hoje da sua vida, em nome de Jesus. Pode vir à frente, e eu vou começar a orar, e eu quero que a gente, orando aqui, esteja orando com a autoridade de quem está sujeito ao Senhor, e o diabo não lhe toca. A Bíblia diz isso, aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca, em nome de Jesus.
Glória ao nome de Jesus. Pai bendito, nós estamos aqui esta noite, nos reposicionando com base na palavra. Nós lemos, entendemos, ouvimos, aprendemos que o único chão de um discípulo é a palavra. Não são coisas que são ditas, não são diagnósticos, não são exames, é a tua palavra que eu escondi no coração para não pecar contra ti. Nós estamos vindo aqui à frente, Senhor, para entregar o nosso desejo e admitir que eles existem, mas nós não estamos aqui, Senhor, para esconder e colocar numa máscara. Não, estamos para dizer: Senhor, 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 somos assim mesmo. Queremos ser humildes diante de ti. Humilhai-vos debaixo da sua potente mão, como o Senhor mesmo disse que Deus resiste ao soberbo. Sim, Senhor, todos que estão aqui à frente vieram em humildade, vieram em sujeição ao Senhor. Nós nos admitimos fracos, nós nos admitimos pecadores, nós nos admitimos, Senhor, comprados com o sangue de Jesus. Admitimos, Senhor, crendo que o Senhor pagou um preço, que o inimigo não tem poder de nos tirar da tua mão, não tem essa capacidade, ele pode latir, mas ele não tira a gente da tua mão. Agindo o Senhor, quem impedirá? Também, Senhor, colocamos diante de ti este mundo que tenta nos atrair, Senhor, essas coisas muitas que nos colocam diante de nós. Nós queremos manter o foco na eternidade. E por fim eu quero orar, Senhor, por aqueles que têm, Senhor, se insubordinado à tua condução em alguma área de sua vida, seja no sentimento, no pensamento, seja na sua relação, seja no seu trabalho, seja na sua administração financeira, seja nas suas compras de Black Friday, ou seja do que for, seja, Senhor, do que seja. Se tem feito algo, Senhor, debaixo de um espírito que não é o teu, Senhor, fora do governo, nós agora, juntos aqui na frente, estamos nos reposicionando debaixo da tua potente mão, para que o Senhor, ao seu tempo, o Senhor faça o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Queremos declarar que o maligno não toque em nenhum destes. Queremos declarar que o maligno saia da vida, das redondezas da vida de qualquer um dos teus filhos que estão aqui. Todos esses estão aqui para se reposicionar, sujeitos ao Senhor. Nós não temos medo de Satanás, nós não temos medo. Nós queremos tomar a armadura e, como guerreiros seguros da nossa posição, dizer: estamos debaixo da autoridade de Jesus. Inimigo, saia em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, de adultério, de destruição, de briga, todo espírito de prejuízo, tudo que quer que seja levantado por Satanás, por uma postura errada, agora nós retomamos a posição de sujeição ao Senhor agora. E dizemos a Satanás: você não tem autoridade, porque essas vidas estão cobertas com o sangue de Jesus e pertence a Jesus Cristo de Nazaré. E é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Mantenha a sua posição de sujeição e o maligno não lhe toca. Deus te abençoe. Domingo que vem estaremos aqui, se Deus assim permitir.